Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Evangelho do Senhor. Hoje, dia 28 de setembro de 2024, sábado, onde nós estamos vivendo a 25ª semana do tempo comum. Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. O Evangelho do Senhor de hoje, palavra que liberta, está lá em São Lucas, capítulo 9, versículo de 43b a 45. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, todos se admiravam com tudo o que Jesus fazia. Ele disse aos discípulos: prestai bem atenção às palavras que eu vou dizer. O Filho do Homem vai ser entregue às mãos dos homens. Mas eles não compreendiam esta palavra. O sentido lhes ficava oculto, de modo que não podiam entender, e tinham medo de fazer perguntas sobre o assunto. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos, nesse dia de sábado, nesse dia 28 de setembro de 2024, o Senhor vem falar que Ele vai ser entregue nas mãos dos homens. E os discípulos não compreendiam o que Jesus estava falando. E eles tinham medo de também perguntar sobre o assunto, como nós vimos no Evangelho. Vamos refletir este Evangelho. O Senhor quer nos exortar nesse dia de hoje, para que a nossa fé permaneça sempre nele. Então, meus queridos, depois de mais de 2000 anos, o anúncio da paixão de Jesus continua a nos provocar. Que o autor da vida anuncia a sua entrega às mãos daqueles pelos quais veio para dar tudo. É uma provocação, claramente. Poderia dizer-se que não era necessário, que foi uma exageração. Nós esquecemos muitas das vezes a dor que abruma o coração de Cristo. O nosso pecado, o mais radical dos males, causa e efeito de situarmos no lugar de Deus. Até mesmo, meus irmãos, de não deixar-nos amar por Deus. E de empenharmos em ficar dentro de nossas curtas categorias e no imediatismo da vida atual. Meus irmãos, nós somos assim. É muito necessário reconhecer que somos pecadores, pois também é necessário admitir que Deus nos ama em seu Filho Jesus Cristo. Depois de tudo, somos como os discípulos, mas eles não compreendiam esta palavra. O sentido lhes ficava oculto, de modo que não podiam entender, e eles tinham medo de fazer perguntas a Jesus sobre esse assunto. Olha o Evangelho de hoje.
Olha o que o Senhor está falando para mim e para você. O Senhor fala e muitas das vezes nós não compreendemos o que o Senhor está falando para conosco. Nós não entendemos a palavra do Senhor. Irmãos, o Senhor Deus, na sua infinita bondade para conosco, Ele nos deu o seu Filho único para nos salvar. E esse Filho único de Deus, Ele fala aos nossos corações e nós não compreendemos. E Ele fala com amor e por amor para conosco. Então assim, meus queridos irmãos, você já deixou o seu like? Você já compartilhou aí? Você já se inscreveu? Você, se não é inscrito ainda, se inscreva. Ajude o canal a crescer. Você já ativou o sininho das notificações? Olha quantas coisas é necessária, meu irmão, para você nos ajudar. Para você ajudar este canal de graça a encontrar, a alcançar muitos e muitas pessoas. Vamos nos unir pela evangelização. Por isso eu estendo as minhas mãos para você, para que você me ajude a evangelizar. Você compartilhando, comentando, deixando seu like, você ativando o sininho das notificações e você se inscrevendo. Aí nós estaremos multiplicando a graça de Deus por meio desse canal. Então, vamos prosseguir na reflexão de hoje. Para Tilo, como uma imagem, podemos encontrar no céu todos os vícios e pecados, mesmo a soberba, já que o soberbo não reconhece nunca o seu pecado e não se deixa perdoar por um Deus. Essa é uma pessoa soberba. Diz que não tem pecado e ela não é pecador, que ela não precisa de Deus, que ama até o ponto de morrer por nós. Sim, Deus, Ele tanto nos ama que Ele tem até o ponto de morrer para com cada um de nós, por nós. E no inferno poderíamos encontrar todas as virtudes menos a humildade, pois o humilde se reconhece tal como ele é. Sabe muito bem que sem a graça de Deus não pode deixar de ofender-lhe, como tampouco pode corresponder à sua bondade. Você entendeu? Nós precisamos ser humildes, irmãos, e assim reconhecendo que nós necessitamos da graça de Deus todos os dias. Uma das chaves da sabedoria cristã é reconhecer a grandeza e a imensidade do amor de Deus e ao mesmo tempo admitir a nossa pequenez e a vileza do nosso pecado. Somos tão lentos para entender isso. No dia que descobramos que temos o amor de Deus bem ao nosso alcance, diremos como Santo Agostinho, com as lágrimas de amor: tarde te amei, meu Deus. Este dia pode ser hoje, agora, nesse exato momento, meu irmão.
E que assim, que nós possamos também falar como Santo Agostinho: tarde te amei, meu Deus. E vamos assim, meus irmãos, ter a certeza de que Deus, Ele sempre nos ama. Deus nunca vai deixar de nos amar. Ele deu seu Filho unigênito em salvação e resgate de cada um de nós. Então, que Deus nos abençoe e nos guarde hoje e sempre, e que Ele possa mostrar a face dEle e se possa compadecer de cada um de nós. Que Deus nos abençoe, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Porque tudo isso, meu irmão, é Evangelho do Senhor, palavra que liberta. Amém.